O catolicismo é uma vertente do cristianismo que acredita que Jesus é o Salvador do mundo. Os católicos pregam a salvação dos pecados a partir da crença em Jesus, encarnação de Deus feito homem. Jesus, por volta dos 30 anos, começou a pregar e atrair discípulos que o reconheciam como Cristo, que significa ungido em grego. Seus ensinamentos também fizeram inimigos. Condenado por judeus e romanos, foi julgado e condenado à morte de cruz. Seus discípulos afirmam que ele teria ressuscitado, ou seja, vencido a morte. Seus discípulos e apóstolos pregavam a sua doutrina que chocava com o paganismo, o politeísmo e certas práticas morais do Império Romano. Assim, seguiu-se um longo período de perseguição. Esta só cessaria quando foi promulgado por volta de 313 o Edito de Milão, que proibia a perseguição dos cristãos. A partir de então, o cristianismo começa a crescer até ser transformada a religião oficial do Império Romano em 392. A divisão entre o catolicismo romano e o catolicismo ortodoxo surgiu da disputa entre o bispo de Roma e os patriarcas do Oriente a respeito de como estava organizada a igreja. Igualmente, houve uma querela teológica sobre o Espírito Santo. Esse episódio, datado de 1054, é conhecido como o Cisma do Oriente. Sem conseguir conciliar essas visões antagônicas, os líderes de cada igreja se excomungaram mutuamente. Assim são formadas a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Enquanto a Igreja Católica Apostólica Romana segue as orientações do Papa, na Igreja Ortodoxa o bispo local tem a última palavra. Assim temos a Igreja Católica Ortodoxa Russa, a Igreja Católica Ortodoxa Búlgara. Ambos veneram os santos, no entanto, os primeiros os veneram utilizando esculturas, quadros, estampas, etc. Por outra parte, os segundos não admitem imagens tridimensionais e suas igrejas estão cobertas de pinturas. Outra característica que os distingue é o fato de um homem casado possa ser padre, mediante o consentimento da esposa. Na Igreja Católica Romana tal não seria possível, pois o celibato é obrigatório para os sacerdotes. Os ortodoxos não compartilham com os romanos a existência do purgatório, para eles existe apenas o céu e o inferno. No Brasil, o catolicismo é a religião que tem o maior número de fiéis e foi trazido na época da sua colonização. Através da Companhia de Jesus, os indígenas foram ensinados e catequizados na religião romana. Posteriormente, os franciscanos e outras ordens religiosas se instalaram no Brasil. O catolicismo representa a maior comunidade religiosa no mundo, sendo que a sua presença é maior na Europa e na América. Sua sede fica no Vaticano e seu líder máximo é o Papa. O catolicismo popular está presente nas zonas menos favorecidas. Foi trazido para o Brasil pelos portugueses mais simples, que não pertenciam à elite. Aqui se misturou com a crença dos índios e dos escravos negros. Rezar segurando a veste de um santo, fazer promessas e simpatias, entre outros, são práticas que caracterizam o catolicismo popular. O catolicismo social, por sua vez, surgiu da preocupação demonstrada pelo Papa Leão XIII com as questões sociais e econômicas, suscitadas especialmente pela exploração dos trabalhadores no capitalismo. A partir dessa preocupação, a doutrina social tornou-se parte dos ensinamentos da Igreja Católica. Igualmente no Brasil, se verifica uma mistura das religiões de origem africana, como o candomblé, e a umbanda com o catolicismo. A fonte de fé católica é a Bíblia e a tradição oral da Igreja. Os católicos acreditam na Santíssima Trindade, três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que formam um só Deus. Creem na intercessão da Virgem Maria e nos santos, que eram pessoas que viveram de acordo com os ensinamentos bíblicos. Todos os domingos e dias considerados santos, os católicos devem ir assistir à missa, onde é celebrada a Eucaristia e se escutam trechos da Bíblia que são comentados por um sacerdote. Os fiéis acreditam que recebem a graça de Deus através do recebimento de determinados rituais chamados sacramentos ao longo da vida cristã. São 7 sacramentos: batismo, crisma, Eucaristia, confissão, ordem, matrimônio e extrema unção.
Em 1517, com a publicação das 95 teses de Martinho Lutero, o catolicismo deixou de ser a única vertente do cristianismo conhecida na Europa. Através da Reforma Protestante, surgiu uma nova maneira de interpretar a Bíblia e cultuar a Deus. Os protestantes mantêm intacta a crença que Jesus é o Filho de Deus e Salvador do mundo. No entanto, aboliram o culto aos santos, a presença real de Cristo na Eucaristia e passaram a usar a língua vernácula e não o latim em seus ritos. Rapidamente essas ideias encontraram adeptos e outros intelectuais que aprofundaram as ideias de Lutero, como Calvino, Zwinglio, Wesley, entre muitos outros.